Louvado seja Deus, chegamos nesse momento agora. Carlos Augusto foi convocado para trazer a nós mais um tijolinho dessa construção na reconciliação aí que Deus está fazendo conosco, né? Então, Carlos Augusto, eu te abençoo em nome de Jesus. Fale aquilo que ele colocou no teu coração para nós. Fique à vontade. Amém, né? Nós louvamos a Deus por esse momento, né? Pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos, né? E poder partilhar a palavra nesse momento. E eu queria conversar um pouco nesse momento sobre Jesus, o dom gratuito da reconciliação, né? Esse é o tema daquilo que a gente quer falar nesse momento. E, começando com esse texto de Colossenses, nós vamos ver aqui, né, que ele, né, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, a ideia da reconciliação, né, esse entendimento, né, da reconciliação, aquilo que Cristo fez, né, ele é o dom gratuito desta reconciliação, foi uma coisa assim que vai além do nosso entendimento, vai além da nossa compreensão, porque é uma coisa que mexeu com toda a história da humanidade, né? Porque ele reconciliou consigo mesmo, né? Com ele, né? E o Pai, todas as coisas, né? E as coisas que estavam na terra, que dizia respeito ao homem, e também as coisas que estavam nos céus. Então, aquilo que estava separado, né? Céu e terra, passou a ser reconciliado, né? Lá em Romanos 5 vai dizer o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o objetivo de Deus, né, o projeto de Deus, né, com a reconciliação, com aquilo que Cristo, né, fez por nós, nos levar novamente para a vida, né? A vida junto de Deus, já experimentando alguns momentos aqui, né, desta vida com Deus, mas também olhando para a eternidade, né? Podermos viver toda a nossa eternidade junto a Deus. E o próximo versículo, do Romanos 5:11, diz o seguinte: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. E aí eu quero frisar isso com os irmãos, né? Só mediante Jesus, só através de Jesus, é que foi possível a reconciliação do homem com Deus. E não existe uma outra forma de se ter reconciliação com Deus que não seja o próprio Senhor Jesus. E o Romanos 5,15, né, traz bem isso, né? O dom gratuito desta reconciliação, né? Mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aqui eu queria refletir com vocês, né, que a ofensa de um homem, né, muitos morreram,
né? Muitos morreram pela ofensa. Agora, a graça de Deus, né? Esta reconciliação que Cristo, né, traz, né, mediante a sua graça, né, foram abundantes sobre muitos, né, muito mais. Né? Então, o propósito de Deus, né, é resgatar, através de Cristo, né, tudo aquilo que foi perdido, que foi roubado, né, que foi que o diabo, né, e o homem, através de ceder aquilo que o diabo propôs, né, foi perdido pelo homem. E o outro texto, né, de 2 Coríntios 5:19, né, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados, e nos confiando a palavra da reconciliação. E isso é uma coisa assim tremenda, né? Porque quando Deus projetou a reconciliação através de Jesus para trazer o mundo, né? Trazer o homem de volta para o convívio dele, e restabelecer, né, a comunhão, restabelecer o relacionamento, né, ele não olhou para o ser humano, né? Ele não atribuiu, né, aos seres humanos os seus pecados. Então, quando nós pensamos na palavra da reconciliação, irmãos, nós não podemos pensar no pecado das pessoas. Nós não podemos pensar no pecado. Nós temos que pensar na palavra da reconciliação, é pensar no dom gratuito, naquilo que Jesus fez. Às vezes, as pessoas, elas acabam, né, e nós também, né, muitas vezes pensando no pecado, né, pensando na vida pecaminosa das pessoas e até na nossa mesmo. Mas, muito maior do que os pecados é a palavra da reconciliação que Deus tem, né? Então, Deus deu uma solução para o pecado, que é Jesus Cristo, né? É o sacrifício dele. Então, isso é muito mais importante do que a gente ficar olhando e pensando somente na questão do pecado. E isso nos leva lá para aquele versículo do Velho Testamento, né, mas muito atual para isso que nós estamos vivendo nessa semana de imersão, né? Que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, né? Porque a vinda do Senhor é certa, né? O seu reino é certo. E nós precisamos continuar conhecendo o Senhor. E eu acredito, né, que nesta semana de imersão nós estamos conhecendo muito mais esse lado de Deus, né, esse lado de Jesus Cristo voltado para a reconciliação, né, que a gente possa entender isso muito mais, possa olhar isso muito mais, né, e isso crescer muito mais em nosso coração. E não cometer aquele erro, né, que a religiosidade fizeram nos dias de Jesus, né, e pode fazer nos nossos dias, né? O erro de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Isso está em Mateus 22:29, né? Eles não conheciam, né, aquilo que Deus estava fazendo naqueles dias e nem o poder de Deus. E quando eu estava pensando nessa questão também do poder de Deus, às vezes a gente fica pensando no poder de Deus só nas maravilhas. E isso é poder de Deus também. Mas o poder de Deus
de nos reconciliar com Ele e levar as pessoas a se reconciliar com Ele. Isso é tremendo e é maravilhoso. Com isso, né, irmãos, nós precisamos entender que o nosso serviço, né, o nosso papel, é sermos esses agentes da reconciliação, é levar as pessoas a conhecerem corretamente a palavra de Deus, logo conhecer o Deus reconciliador. O conhecimento de Jesus, ele não pode ser um conhecimento parcial. Ele deve, né? Nós precisamos vê-lo como a escolha de Deus para a reconciliação. E ele sendo a única possibilidade de nós voltarmos a ter o acesso e a comunhão com Deus. Devemos conhecê-lo de fato, conhecer de fato uns aos outros. Por isso fará com que nós possamos andar como reconciliados, né? E eu estava pensando um pouco nisso, né? Quando a gente entrar nessa dimensão e nós começarmos a viver uma irmandade cristã de pessoas reconciliadas, nós vamos viver algo muito mais tremendo que a primeira igreja viveu, porque eles viveram, né, como reconciliados, né? Pedro, Paulo, todos aqueles irmãos, né? Eles viveram como reconciliados. E certamente, se nós vivermos como reconciliados, nós vamos experimentar um poder de Deus muito maior que nós já experimentamos. Às vezes, nós podemos ter a impressão, né, que conhecemos alguém, ou que conhecíamos tudo isso. Mas, às vezes, tudo isso foi superficial. E, às vezes, a gente até pensa nessa questão da reconciliação. Mas será que nós não a conhecemos até hoje de uma forma superficial? E o fato, né, que eu queria fechar já esse momento, né, é o fato da experiência de Jó, né, que passou toda aquela história e no final ele terminou com essa frase, né, que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas a partir daquele momento de sua vida, os olhos de Jó passaram a ver Deus. Que nós possamos, a partir desses dias, desses momentos, que o Espírito Santo possa nos levar a entender Jesus como o dom gratuito da reconciliação. E nós sermos esses agentes, não de ouvir falar, mas que os nossos olhos possam ver esse Deus reconciliador que nós servimos. Amém. Agradecidos a Ti, Senhor, por esta palavra, por este ensinamento. E o que nós te pedimos, Senhor, neste momento, é que nós não sejamos somente conhecedores, mas sejamos praticantes, Senhor. Que nós possamos praticar isto em nossas vidas e possamos, Senhor, levar isso a outras vidas, sendo, como disse o Carlos, agentes dessa Tua palavra restauradora e reconciliadora. Agradecemos pela vida do Carlos, pela palavra que Tu trouxeste a nós através dele, Senhor. Abençoa cada um também aqui, Senhor, presente, aqueles que não puderam estar. Que o seu dia seja cheio da sua presença, da sua graça e da sua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.